Fogo na calcinha. Tá quente aí? Oi, pessoal, aqui é a Clau. Um episódio especial do Fogo na Calcinha para comemorar um ano desse projeto com a minha parça que tá aqui para conversar comigo nesse um ano de Fogo na Calcinha, nesse um ano que se passou. O que rolou, né? E rolou muita coisa, não dá para falar tudo que rolou em um ano, mas estamos aqui para compartilhar, porque a vida flui, e a vida flui num tempo, né? Que é o tempo do relógio, mas o tempo da intensidade que a gente vive. Estamos aqui para comemorar, então, um ano de Fogo na Calcinha, né, parça? Estou de volta! Delícia. Que delícia! Gente, quanta coisa aconteceu nesse um ano. Antes de começar a gravar aqui, a gente estava conversando, que loucura! Em março do ano passado, a gente estava começando essa ideia, né, que veio da Clau, que ela saiu lá do intercâmbio dela com essa ideia maluca, e aí eu falei, vambora, a gente fez do jeito que deu, sim. E no fim deu certo, e tantas outras coisas aconteceram a partir disso, né, então eu tô muito feliz de a gente estar comemorando um ano, e que bom que eu tô aqui, muito feliz mesmo. Não, tem que ser com você esse episódio, né, Passa? Não tem como, a gente tá indo numa temporada, tô numa temporada com a Josi, com temáticas relacionadas com o meu livro, né, que até uma das coisas que eu vou falar também, porque foi uma das coisas, assim, que, na verdade, tem mais de um ano que o meu livro está sendo concebido, mas nesse um ano, realmente, de fazer acontecer, né, de colocar, concretizar, né, esse projeto, que ele tem um significado, assim, mega especial para mim, na minha jornada, mas, assim, não fazia sentido nenhum, nem fazer sozinha, nem fazer com a Josi, porque a temática com a Josi está em outra esfera, mas que a gente pudesse conversar e compartilhar aí com o pessoal que acompanha o podcast sobre as nossas inquietações, os nossos incômodos, né, expectativa e realidade, né, parça, foi um pouquinho do que a gente conversou, o próprio fogo... O que aprendemos, né? O que aprendemos, exatamente, e o projeto do Fogo na Calcinha, porque eu acho que agora nem é mais um projeto, depois de um ano, né, da coisa tão já vinculada com outras coisas, para mim, assim, eu quero que venha muito mais tempo, eu sou apaixonada por fazer isso daqui, mas ele começou com um projeto, assim, muito na intenção de compartilhar, de que as nossas conversas pudessem transbordar para outras mulheres, e foi a partir dele que muitas outras coisas também foram sendo organizadas, inclusive o meu livro, né? Porque eu voltei, eu cheguei no Brasil com a decisão de publicá-lo, porque a decisão ali no meu intercâmbio era escrever o livro, e aí como é que publica um livro, né? Eu não tinha conhecimento, quantas coisas eu fui pesquisando, quantos nãos ou não respostas eu não encontrei, né? Porque teve projeto, mandei assim para umas 2 ou 3 editoras que nem me responderam ou deram uma devolutiva negativa, e eu acreditando, né, como que eu vou fazer acontecer, conseguindo enxergar o livro na minha mão, e literalmente está aqui na minha mão agora, e aí a gente vai fazendo acontecer. Então, para mim, nesse um ano, né, além de comemorar e de celebrar tudo aquilo que foi conquistado, também celebrar os aprendizados daquilo que não foram tão legais, né? Porque esses nãos, eles também me levaram para outras coisas que eu vivi nesse um ano, e que também, dentro da sua vida, dentro da sua jornada, também não foi diferente para ti, né? E a gente está aí seguindo o fluxo da vida, né? Exato, para mim, assim, muitas coisas aconteceram, inclusive era para a gente estar
né, tocando juntas muito mais coisas em relação ao fogo na calcinha, mas eu tive que me ausentar porque muita coisa aconteceu, né? Não só na minha vida, como na vida de todo mundo. Mas quando a gente estava iniciando o fogo na calcinha, a pandemia também estava se iniciando aqui no Brasil, e a gente achou, por algum motivo, que a gente ficaria 15 dias, um mês no máximo, isolado, né? E agora nós estamos no pior momento da pandemia. Exatamente. E eu não tinha a menor curando da Covid, né? Vocês curando a Covid agora. Então, que loucura, né? A nossa vida virou de ponta cabeça, e a gente achou que não teria saída, e muitas outras coisas aconteceram. Óbvio que a gente não vai conseguir contar tudo aqui, mas na minha vida eu tive alguns fatos que foram mais marcantes, mas teve um que foi o ápice, né? Que em novembro do ano passado eu descobri que meu pai estava com um câncer. Meu pai super novo, meu pai com 61 anos, faria 62 agora, dia 20 de março, seria o aniversário dele daqui uma semana. Então esse episódio também é em comemoração ao seu pai, né? É isso aí, homenagem a ele. Homenagem a ele. Eu descobri que ele estava com um câncer e foi muito aleatório, foi através de um amigo que inclusive gravou episódio aqui com a gente, né, o Cláudio, o Dr. Cláudio. Ele que descobriu o câncer do meu pai, porque a gente estava fazendo o processo de investigação para aposentadoria, e aí ele falou, Poliana, seu pai está com altíssimas chances de ter leucemia, né, há uma alta probabilidade de ele estar com leucemia. Eu quase caí para trás, falei, quê? E o meu pai, toda a minha família é do Paraná, né, eu estou em São Paulo, e toda a minha família é do Paraná. Como se não bastasse, final de 2019, eu tive uma separação, então eu estava aqui sozinha, no meio dessa pandemia, no meio de tudo que aconteceu, né, literalmente sozinha, e aí outras coisas tinham acontecido, mas aí isso foi um choque, assim, de repente todas as outras coisas deixaram de ter valor, de ter prioridade, eu só liguei para minha gerente, liguei para minha coordenadora, nem sei mais para quem que eu liguei, falei, olha, já que nós estamos de home office, eu estou indo para Londrina agora, eu vou trabalhar de lá, mas não importa qual é a decisão de vocês, mas eu estou indo dar assistência para o meu pai, eu sou filha única, né, e meu pai já estava desempregado, sem aposentadoria, a situação do meu pai já estava muito difícil, ele morava, né, com a minha avó idosa, aí eu corri para lá e combinei com o Cláudio, falei, Cláudio, quando você der a notícia para ele, né, você vai estar no seu consultório, você vai dar a notícia para ele, eu vou entrar no consultório, e você me manda uma mensagem, dê a notícia. Aí Cláudio deu a notícia para ele, eu abri o consultório, né, de surpresa, foi uma loucura, inclusive, para fazer essa surpresa, e eu falei, olha, o diagnóstico é ruim, mas nós estamos aqui, nós vamos lutar junto, nós estamos aqui, porque eu vou junto com você, não importa o que a gente tem que fazer, eu já pensei em tudo, nós vamos fazer isso, aquilo, e sem drama, vamos lá, vamos lutar por isso. Né? Só que óbvio que dentro de mim eu tava dilacerada, só que eu tinha que ser forte para o meu pai ali, enfim. Resumindo, em 10 dias a gente descobriu que não era leucemia, era um linfoma, que é um outro tipo de câncer, e que estava bastante agressivo, ele estava sem imunidade, em mais 10 dias ele pegou uma bactéria no pulmão, e essa bactéria tomou conta dele, né, ele ficou em 3 dias de UTI, sendo 2 dias entubado, e nesses 2 dias de intubação, o meu aniversário é 16 de dezembro, dia 15 de dezembro eu estava lá com ele, de novo, né, eu fiquei um mês lá praticamente em Londrina cuidando dele, voltei para São Paulo para pegar minhas coisas, para cuidar do meu cachorro, né, direcionar, porque eu ia voltar para Londrina de férias uma semana depois, e aí nesses dias que eu fiquei aqui, ele foi para UTI, e aí o meu aniversário é 16 de dezembro, dia 15 eu estava lá com ele, e eu vendo meu pai entubado, sabe, tão jovem, tão alegre, tão, nossa, e aí eu vendo ele naquela situação, eu falei, pai, na boa, né, ele inconsciente, totalmente sedado, eu só te desejo bem. Se você achar que você tem que ir porque você quer descansar, vai, eu não vou ficar revoltada com Deus, com a vida, com você, com ninguém.
Se você quiser ficar para lutar, você sabe que nós vamos lutar, assim como eu fiz desde o começo, nós vamos lutar, mas se você quiser ir, vai, pode ir, cara. Tipo, eu sei que faz parte do ciclo. Eu falei, agora só vamos fazer uma coisa, vamos fazer um combinado? Espera meu aniversário, vamos comemorar junto amanhã, meu aniversário, vamos celebrar a vida, né? E é isso, tipo, e abracei, e peguei na mão e tal. Nem podia, porque tava na UTI, mas o estado dele era tão, né, era tão difícil. Aí eu voltei no dia seguinte, que era meu aniversário, né? A médica falou, pode ficar com ele o tempo que você quiser. E eu já sabia que as notícias não eram boas, né? Porque ele não tinha reagido aos antibióticos. E aí eu falei para ele, olha, pai, tô fazendo 34 anos, né? Cantei parabéns para você, para mim, lá junto com ele. Falei. Passou um dia com ele, pai? Não podia, né? Mas, assim, uma visita de 15 minutos, eu fiquei 1 hora. Ah, tá. Aproximadamente, só para ter noção de tempo. Eu não tenho muita noção de quanto tempo foi de fato. Sim. E aí eu cantei para ele, né? Para mim, junto com ele, parabéns para você. E falei de várias coisas, falei sobre perdão, sobre tudo. Mas tem uma coisa que eu falei para ele, eu falei assim, pai, eu só tenho que te agradecer porque esses 34 anos da minha vida, você me deu amor. Eu tenho um privilégio tão grande de ter recebido esse amor, de ter tido seu cuidado, de ter... Então, assim, eu só tenho que te agradecer por esses 34 anos, sabe? E você deu sentido à minha vida. Aí tem uma música, né, que falar, né, se não tivesse amor, de nada valeria. E aí, né, eu comecei a cantar essa música para ele, lá na UTI, e, tipo, porque e aí eu falei, tudo que deu sentido na minha vida até agora foi amor, e você me ensinou, foi uma das pessoas, né, você e minha mãe foram as pessoas que me ensinaram o que é o amor, eu aprendi com vocês, então eu só tenho a agradecer. E falei para ele, olha, se você realmente quiser ir, pode ir, né, vai em paz, eu amo você, nunca vou deixar de te amar, só espera da meia-noite para não ficar muito traumatizante, todo aniversário eu lembrar, né, então você espera da meia-noite. E eu voltei para casa da minha mãe, os meus pais são separados, né, e voltei, meu pai faleceu meia-noite e 40, né, ele realmente esperou. Ele esperou da meia-noite e ele faleceu à noite 40. E foi muito significativo isso, porque, óbvio, eu estou contando só um pedacinho da história, mas que é muita coisa já, mas foi muito significativo isso, porque doeu absurdamente, porque meu pai, né, era o amor da minha vida, doeu absurdamente. Parecia que estava levando um pedaço de mim. Parecia não, levou um pedaço de mim. Só que, assim... não foi uma coisa traumatizante, poxa vida, no dia do meu aniversário, né, que presente foi esse? Não, foi uma coisa assim, cara, eu só tenho que agradecer o que a vida me deu, porque eu não escolho e eu não tenho controle de quando as pessoas se vão, aliás, eu não tenho controle de absolutamente nada na vida. Eu temia pelos meus pais, pela pandemia, pelo Covid, mas eu nunca imaginaria que meu pai, que sempre teve muita saúde, ia pegar uma doença dessa e ia falecer em 30 dias. Ele não fumava para ter, né, esse negócio de pulmão, foi um linfoma que derrubou a imunidade dele. Então, e aí eu estava fazendo terapia, eu fiz terapia 2020 quase que inteiro, por tudo que já havia acontecendo, né, e eu tive alta da terapia no final do ano, e 1 semana depois meu pai morreu. Uau. E aí eu tive alta, quando eu tive a alta da terapia, e meu pai já estava muito doente, né, a psicóloga falou para mim, olha, aprenda a ter ter a fluidez da vida, porque você agora está aprendendo a largar o controle, porque eu sempre quis ter o controle de tudo, né? E eu fui descobrindo que a minha... Tem essa tendência, né, Poli, de querer ter o controle da situação, o controle de tudo, né? E aí eu fui descobrindo que a minha cura estava em deixar fluir, em deixar o controle embora. E aí ela finalizou contando uma historinha para mim, não foi na última
sessão, mas foi em uma das últimas, né, uma história bem rapidinha, mas fez total sentido, que ela estava falando que tinha uma cidadezinha que tinha uma pontezinha com um corregozinho, e as pessoas tinham medo de passar lá, porque as pessoas que caíram morreram, afogadas, né, porque era perigoso, porque tinha uma correnteza e tal. E aí, uma vez, um bêbado passou, esse bêbado passou, caiu, e depois de um dia, né, acharam esse bêbado vivo, às margens lá do rio, numa esquina, lá numa curva. Ele acabou parando, o corpo dele parou numa curva, né, e ele estava vivo, deu tudo certo, né. E por que ele viveu e as outras pessoas não? Porque como ele estava bêbado, ele não se debateu, ele caiu e deixou levar, né, ele deixou fluir, e ele sobreviveu porque o corpo boiou até a curva, né, que tinha uma margem, e o corpo dele ficou lá na margem e ele sobreviveu, né, e ela me contando essa história, ela não me deu muita explicação, mas ela disse, por que as outras pessoas não sobreviviam? Porque elas se debatiam muito contra a correnteza, e às vezes para a gente sobreviver, a gente precisa deixar fluir. Sim. E eu fui aprendendo a fazer isso, sabe? Fui deixando fluir, porque eu não tenho controle sobre nada. É óbvio, dói muito, mas meu pai sempre falava uma frase, que ele falava várias frases, ele tinha vários bordões, assim, mas ele tinha uma que eu tatuei uma semana depois que ele faleceu, que ele falava, só alegria, não dá nada não, só alegria, eu tatuei só alegria, né, porque é essa a essência, sabe, se a gente tem essa oportunidade de ser humano, a gente tem que viver as dores do ser humano, sim, mas a gente tem a alegria, né, e a gente não controla o que acontece no externo, mas a gente controla o que acontece aqui dentro. Então, eu, apesar de ter perdido, ter tido essa perca tão significativa para a minha vida, eu ganhei tantas outras, sabe? E eu vi tanto esse significado de morte, vida e morte, né? Ou morte, vida e morte, né? Então, e vida de novo. Então, a pessoa morre para algumas coisas, vive para outras, e de repente ela realmente perde a vida dela, mas ela vai viver talvez em uma outra dimensão, pelo menos eu acredito nisso, né, eu tenho essa crença, mas eu não acredito que o ser humano acaba aqui, né, e acabou, e só virou pó, e dali eu realmente acredito em coisas que transcendem isso, mas aí são as minhas crenças, né, e eu acredito que ele tá em outra vida, outra dimensão, mas independentemente disso, eu não tenho esse entendimento, eu não tenho esse controle, eu só preciso viver qual é a minha proposta, né, para eu estar aqui, qual que é a minha jornada, o que eu preciso entender, o que eu preciso aprender, o que eu preciso compartilhar e que legado eu preciso deixar. Sim. Então, assim, foram os meus grandes acontecimentos e grandes aprendizados, e que acho que conecta muito com o último capítulo do seu livro, né, que você fala muito disso, aí, enfim, queria que você puxasse um pouco aí esse fio para conectar com esse aprendizado, que eu acho que vai ser bem legal. Eu acho assim, eu sempre fui muito... o meu livro, assim, ele começa falando do dia que eu nasci e ele termina falando do dia que eu morrerei, né? Assim, depois, entendida mais do mundo da literatura, dos livros, eu descobri que meu livro é uma autoficção, né? Uma autobiografia, meio autoficção e tudo mais também. Porque eu acredito muito, isso sempre me moveu, né? A gente recebe um tempo, né? Quando a gente nasce, a gente recebe um tempo de vida. E o que a gente faz, o que a gente escolhe, como a gente escolhe, né? Teu pai, né? Uma dessas frases, né? Só alegria, de convidar, né? De chamar a alegria para estar na vida dele, independente do que está acontecendo externamente, que é muito do que, né? A gente já conversou, né? Nos nossos compartilhar e tudo mais. E aí teve um livro nessa minha trajetória, o livro que me inspirou a escrever o último capítulo do meu livro, olha isso. Foi um livro muito bom. De uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana, que ela fala sobre a morte é um dia que vale a pena viver, alguma coisa assim.
E aí ela discorre, né, sobre a experiência dela como médica que acompanha pacientes, né, com um estado terminal, enfim, idosos e tudo mais. E esse livro, ele me impactou bastante, sabe, de refletir sobre o que que eu tenho feito com esse tempo, né? Então, assim, porque de repente chega, né, uma doença, chega uma pandemia, chega qualquer coisa e te tira esse tempo, né, de fazer as suas escolhas. E aí a gente vai vendo o que que realmente importa para a gente, né? É o que eu sou, quem eu Uhum. sou ou o que eu tenho, né? O famoso ser ou ter, né? Ser feliz ou ter razão, Uhum. né? E as Uhum. reflexões que esse livro me causou e uma série de outras coisas que tinham acontecido comigo me fizeram tomar a decisão de, poxa, eu vou escrever, vou incluir, né? Quando eu estava organizando o livro, eu vou escrever sobre isso, porque, sabe, eventualmente eu me pergunto, sabe, parça, tipo, se eu morresse amanhã, se eu morrer daqui uma semana, o que que eu vou me arrepender de não ter feito? E isso lá atrás, quando eu comecei a fazer esse exercício, inspirada por esse livro, e isso foi me mobilizando, quando eu cheguei aqui há um ano atrás no Brasil, voltando de 8 meses fora, com um plano de me recolocar no mercado, de colocar, de escrever, de publicar meu livro, né? Meu livro já estava escrito. E de repente as coisas começaram a acontecer de outro jeito, e aí eu me perguntei de novo, né? Tipo, eu falei, poxa, eu tô aqui com o meu plano, puxa, eu quero me recolocar, eu tenho uma reserva de grana, mas essa reserva de grana vai acabar. E aí, como é que eu vou fazer? Tô perdendo controle, eu tenho um plano, como assim? Como assim? E aí eu parei, né? Pera lá, calma lá, Claudiane, o que você já sabe aí que você pode usar a seu favor nesse momento? E aí comecei a refletir e me veio essa pergunta, né? E aí, se você for contaminada pela Covid, você morrer, o que que você vai se arrepender de não ter feito? E aí, assim, na hora, o que veio na minha cabeça foi: eu vou me arrepender de não ter publicado o meu Uhum. livro e de não ter feito o projeto para mulheres. E aí, quando veio essa resposta, foram as duas coisas que eu priorizei, né? Continuei olhando o trabalho, continuei, mas a minha energia já não estava 100% voltada para isso, sabe? Eu comecei a focar no meu livro, no projeto do meu livro, a falar com pessoas, a pesquisar, a mandar para a editora, a pensar como é que eu conecto isso com um projeto para mulheres. E aí algumas mulheres começaram a me acionar para fazer mentoria. E aí, de repente, eu tinha uma empresa. Uhum. Aí, de repente, De repente, tudo deu certo. De repente eu tinha uma empresa, de repente eu fui fazer um CNPJ, de repente eu estava estruturando serviços, de repente, no lugar de eu ter um blog que eu ia falar do meu livro, eu tinha um site, de repente. E de repente as coisas foram acontecendo, de repente, entre sims que eu recebia e nãos, eu comecei a também sair a me lembrar de que eu não tenho controle sobre tudo. Eu preciso me colocar em ação, eu preciso buscar alternativas e fui fazendo alternativas. De repente eu descobri que eu precisaria investir grana para publicar o meu livro. Só que a grana que eu tinha, eu não podia investir no meu livro porque eu estava me organizando entre despesas, né, e ganhos. E aí, de repente, eu descobri que existe um negócio chamado vaquinha coletiva. Uhum. E aí, de repente, eu falei, vou fazer. Isso. E aí, de repente, um monte de gente que compra as ideias da gente comprou a ideia, entendeu? E aí, de repente, uma editora gosta do meu livro e publica, né? Se predispõe a publicar meu livro, eu investi grana, está aqui na minha mão, a minha empresa está estruturada, né? Eu estou aí a cada dia mais focada naquilo que eu quero, que sempre foi o sonho, foi ter a minha empresa, foi ter uma consultoria, fazer um trabalho de desenvolvimento que eu acredito, né? Que eu sei, que eu entendo, que realmente potencializa pessoas, que realmente floresce pessoas, que realmente faz com que a gente desperte aquilo que já está na gente. Então, assim, cara,
se eu for falar o que eu tenho hoje, se eu for falar de bens materiais, eu tenho muito menos do que eu já tive um dia. Agora, se eu for olhar o que eu sou hoje, as pessoas que estão perto de mim, a qualidade, né, da minha relação com a minha família, os meus amigos, cara, vou morrer feliz. Só que quando eu fui realmente contaminada pelo Covid, eu falei, o Covid, pera lá, tá? Que o livro está aí, o projeto de mulheres também, mas tem outras coisas que eu quero fazer. Então, pera lá, que um ano... Dá segurada ali. Dá segurada, entendeu? Porque eu tenho outras prioridades. Então, assim, você tem sempre coisa que você quer fazer, né? Então, em um ano, realmente, né? O livro está aí, o projeto para mulheres virou um serviço, né? Hoje tem um monte de mulher aí se conectando a essa ideia, a esse propósito, né? O empreender no Brasil não é simples, no meio de uma pandemia é um pouco mais divertido. Mas eu acredito no propósito. Com certeza. Eu acredito no que eu estou oferecendo, eu acredito que a gente pode despertar o nosso melhor para criar um mundo melhor, né? Sei lá, desde que eu sou criança que isso me move. Então, assim, a gente vai se colocando em ação, a gente vai... E a gente sempre quer mais, né, parça? A gente sempre quer mais, mas entendendo que esse tempo é finito, né? O ciclo da vida é finito, o ciclo das coisas na nossa vida, ele é finito, a gente não fica trabalhando uma vida inteira numa mesma empresa, a gente não fica no mesmo lugar uma vida inteira, né? A gente vai, as coisas vão mudando. E aí, nessas metáforas, né, a gente vai ampliando aquilo que é ser humano, né? Porque amor e alegria são emoções e é um sentimento que traz o melhor da gente, né? Isso é gostoso de se viver. Na hora que você honra teu pai, na hora que você aproveita esse tempo com teu pai e faz tudo o que vocês fizeram, isso é muito humano e muito lindo, né? Sim, sim. E sabe uma coisa que me aconteceu essa semana, que foi muito maluco, assim, eu fui para minha prima domingo passado e a gente fez um bolo especial para o Dia das Mulheres, né? Porque a minha prima já teve câncer de mama, né? Todas nós saímos da nossa redoma ali, do nosso berço, para tentar uma vida melhor profissionalmente em São Paulo, somos muito batalhadoras. E aí minha prima falou, eu vou levar uma amiga minha, né, que eu divido o escritório com ela, você vai amar ela é super alto astral, ela tem que participar com a gente desse momento. Então, nós tivemos um domingo tão significativo, nós celebramos a nossa vida, as mulheres que somos, as lutas que nós vivemos, aconteceram muitas coisas, até fiz um post nisso e tal. Quando foi na quarta-feira, o que aconteceu? A minha prima me ligou chorando, falando, sabe a Michelle, que estava com a gente domingo, a gente estava celebrando, ela super, uma pessoa assim maravilhosa, alta astral, uma pessoa que, sabe, assim, eu não sei nem explicar, porque, nossa, que energia boa. Ela estava ela estava na estrada, indo para um lugar, estava na estrada, uma pessoa foi fazer uma ultrapassagem, né, na contramão, pegou ela e matou. Assim, minha prima ligou e falou, ela morreu. Nós estávamos domingo, exatamente uma semana atrás, eu estava com essa mulher celebrando o Dia da Mulher. Eu estava celebrando com ela a vida dela e junto com as outras que estavam lá conosco, né, nós estávamos em 5, 6 pessoas, 5, 6 mulheres, as mulheres que somos e todas as histórias que nós já superamos, e de repente a vida dela acabou, sem avisar, sem mandar recado, sem nada. E eu não, na verdade, minha ficha não caiu até agora em relação a Michelle, sabe? Porque simplesmente não caiu. Minha idade, né? Ela tem talvez um pouquinho mais, mas pouca coisa. Então, é isso. A gente não tem controle sobre isso. A inconstância e a morte são as únicas coisas certas na nossa vida. Então, não são os fatores externos, os acontecimentos, apesar de terem grande choque, grande impacto na gente, que faz com que a gente, entristeça demais ou fique alegre demais. É sempre o nosso estado interno conectado ao que está acontecendo, né? Sempre como eu vou lidar com isso, porque eu não tenho controle.
as tristezas, as alegrias, as frustrações, a morte, tudo isso faz parte da vida. Aí eu estava assistindo um documentário semana retrasada de um monge, nem sei por que eu estava assistindo isso, fui assistir aleatoriamente. Ele estava dizendo, né, desde quando a gente nasce, a nossa vida é um tremendo desafio. Quando você vai para o parto, você passa, né, por um obstáculo escuro, apertado, e você tem que confiar na vida, porque ali você não tem nenhuma habilidade, você não sabe nada sobre o que é sair para aquele mundo, né? E a vida te coloca para fora e te faz chorar, te faz respirar e te faz viver. Então, desde que a gente nasceu, a vida, ela flui, só que a gente vai aprendendo com o tempo a não confiar nela. Sim. E tudo tem a ver com esse nosso estado mesmo, né? Então, óbvio que a gente não tem como não se sensibilizar com tudo que está acontecendo, mas as coisas vão continuar acontecendo. E aí, como que a gente vai continuar a viver, né? Assim, poxa, isso é tão profundo, né? E assim, a gente, para mim, assim, no final das contas, sabe, parça, acho que a gente, me lembro de ter conversado, acho que até por mensagem contigo sobre isso que eu vou compartilhar aqui, quando, né, teu pai faleceu, que, assim, são os rastros de amor, né? Quais os rastros de amor que a gente está deixando e permitindo viver, né? Então, olhar para isso, né? No final, às vezes eu falo, cara, eu vou aproveitar da melhor forma, eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que no dia que acabar, eu ainda vou me arrepender de não ter feito algo. Que bom, né? Porque, inclusive, me mobiliza, tá sempre me colocando em ação. Mas é tempo de vida que está indo, então eu vou fazer o meu melhor, eu quero que minha vida, eu seja feliz, eu vou sempre escolher a felicidade, ainda que tenha a tristeza, porque a tristeza faz parte, né? E lidar com a tristeza é também fundamental nesse processo. E aí a gente vai dando um pouco mais de tranquilidade para muito fogo na calcinha que às vezes rola, né? E aí a gente vai falando assim, pera lá, calma cá, porque eu quero viver isso daqui da melhor forma e valorizando e agradecendo por tudo que a gente tem, né? E parando de olhar para aquilo que nos falta, né? Para dar um pouco mais de leveza e de fluir, né? Embora a gente viva numa sociedade que a gente quer controlar tudo, e o nosso sucesso muitas vezes é medido pelas coisas que a gente tem e pelo cargo que a gente ocupa, né? Então, eu acho que não tem nada a ver, mas no geral a gente ainda tem muito isso no pensamento coletivo, né? Sim, com certeza. E, né, é o que eu falei para minha prima essa semana. Eu falei, que bom que a gente pôde celebrar a vida dela, né? A gente pôde celebrar a história dela junto, estávamos juntos, e é isso. Que bom que a gente fez isso. Então, não vamos deixar de celebrar, ainda que a gente esteja num momento difícil, não vamos deixar de transmitir esse nosso propósito, né? Esse nosso sentido de viver. Porque senão tudo morre mesmo. Morrer a gente já vai mesmo, mas morrer dentro da gente eu acho muito triste, né? Então vamos sim tentar do nosso jeito, da nossa forma, dar sentido ao que a gente faz. Sim, é isso, né? Eu acho que mais que a gente pode falar nesse episódio para compartilhar aqui desses nossos devaneios no que aconteceu nesse último ano, né? Entre conquistas e perdas, entre coisas que deram certo e que não deram certo. Que mais passa? Tá aí pipocando para você compartilhar, para a gente já ir fechando aqui o episódio. Meu Deus, tem tanta coisa que eu não sei nem escolher. Mas assim, olha, parça, você que acompanhou tudo, você sabe quanta coisa, eu sei quanta coisa aconteceu contigo também, né? Mas assim, eu acho que eu comecei esse 2021 um pouco transformada, até estava compartilhando contigo o livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos. Aliás, recomendo que todas as mulheres leiam, uma leitura muito densa, mas que super vale a pena, né, que tem a ver
com essa questão da mulher selvagem, né? E o selvagem está ligado com o instinto de sobrevivência muito natural que a gente tem e que a gente acaba, com tudo que a sociedade nos impõe, acaba matando não, porque ele está sempre lá, né? Mas escondendo, né? Camuflando esse instinto que a gente tem por tudo que a gente vive. Então, eu mesma vivi uma situação essa semana de que era para ter acontecido uma coisa, não aconteceu. E eu fiquei, assim, tão bem com isso, tão tranquila em ficar comigo mesma e dar conta dessa situação, né? Sentar, tomar meu vinho e me divertir sozinha, porque no fim pode ser mesmo que, sei lá, eu morra e não chegue ninguém nesse momento para compartilhar isso comigo. E ok, eu já vivi outras coisas e já compartilhei outras coisas, né? Agora minha vida está baseada em relacionamento, minha vida está baseada em quem eu vou compartilhar todos os dias. Não, porque eu também tenho outras pessoas incríveis na minha vida. Sim. Eu tenho as minhas amigas maravilhosas, meus amigos, eu tenho a minha família, né? Tantas coisas, tem meu cachorro, o amor da minha vida, né? Então, assim... valorizo muito as coisas que eu tenho e você vai aprendendo a lidar com isso com instinto selvagem, porque nem sempre você vai estar segurando a mão de alguém, né, no sentido de relacionamento, e tá tudo bem, e eu nessa jornada de aprender isso, tá sendo tão legal, porque assim, hoje a carência, aquela coisa, né, de preciso ter alguém, ela não me domina mais. Muito pelo contrário. Hoje a gente até, né, falou sobre isso. A minha liberdade hoje é dizer não, né? É olhar tanto cara pálido, tanta gente confusa hoje, né, e falar assim, então, não serve para mim. Delícia, adoro! Né? Então, eu acho que isso foi um outro grande aprendizado, porque quando você sai de uma separação, um divórcio, enfim, né, é tão difícil você se recompor, e, nossa, eu tô num momento tô me sentindo tão livre, tão bem com isso, que é incongruente, tantas as coisas que aconteceram, tantos sentimentos, e eu tá assim agora, né? A vida me levou para um caminho que eu devia estar agora carente, chorando, né, atrás de qualquer pessoa que desse amor e carinho, e foi totalmente oposto, né? A vida colocou a situação, e acredito que com tudo eu pude aprender alguma coisa, e dessa vez eu fiz algo diferente com isso. Legal. E fez toda a diferença e deu outro significado, né? Então, que delícia, que alegria isso, sabe? E aí eu olho para o meu braço que está tatuado só alegria, aí eu lembro de todo aprendizado, todo significado, eu falo, é isso aí, gente, só alegria. Eu vou trabalhar agora para ser uma véia doida, e se chegar alguma outra coisa, tá tudo certo, senão eu sigo trabalhando para ser uma véia louca, porque é isso que eu quero ser. Eu quero, véia louca, estamos juntas. Ai, Carta, gratidão, assim, eu quero terminar esse episódio, né, assim, realmente, do fundo do meu coração, em homenagem, né, me vem, assim, muito ao teu pai, né, a Michele, que é uma mulher aí que há uma semana atrás estava celebrando a vida e teve uma fatalidade, que não deixa de ser também uma fatalidade que aconteceu com teu pai, porque também em 30 dias foi o processo dele, e enfim, em tantas pessoas, né, acho que a gente está vivendo um momento muito de luto, né, de forma geral, tem muita gente morrendo, então, assim, me vem assim no coração dedicar o episódio em homenagem né, ao teu pai e a Michele, no geral, a essas pessoas, e que a gente possa, né, celebrar a vida, agradecer a vida, e ter a consciência de fazer escolhas que façam sempre valer a pena, né, não importa como, né, dias alegres e dias tristes, eles fazem parte, e que a gente possa realmente, né, celebrar e se colocar em ação
para poder dizer sim e dizer não para as coisas que deixam a gente em paz, né? E deixam a gente tranquila. Eu acho que a gente merece, né? Ser essa mulher selvagem e fazer o que dá fogo na calcinha. E quando não tiver com fogo na calcinha também tá tudo certo, entendeu? Então, é isso aí. Eu quero terminar esse episódio dessa forma. E, assim, gratidão pela tua amizade, gratidão. Gente, eu espero que assim, o episódio tenha conectado com algo aí que está vibrando aí em você, te ajudado. E essa maravilhosa aqui, que está comigo, escreveu a apresentação do meu livro. E eu me lembro, e assim, também quero terminar esse episódio falando nisso. E eu me lembro que quando ela me mandou e que eu li, eu terminei chorando, obviamente, né? E me perguntando, nossa, será que ela está falando do meu livro mesmo? Eu acho que ela viu outro livro. Não deve ser do meu livro, não, deve ser outro. Então, que a gente, né, enquanto mulher, nesse mês das mulheres, nesse 1 ano de podcast do Fogo na Calcinha, que a gente possa, assim, se permitir ser essa mulher selvagem, reconhecendo que a gente pode ser e fazer o que a gente quiser, porque a gente pode, né? E a gente precisa se lembrar todos os dias disso. Então, que a gente possa continuar nessa trajetória, né, fazendo o que a gente quer, e a gente vai ser 2 velhas loucas sim. Pronto, falei. E é isso, lindona. Ai, gente, eu só tenho a agradecer tanto por tudo, né, e obrigada, parça, como a gente chama, né, por me colocar nesse barco, nessa onda. Ah, vale falar rapidamente que ano passado nós tatuamos juntas nos pés a palavra atravessiamo, né? Ai, vou colocar a foto que vamos atravessar. Aí, viu? É verdade, vamos atravessar, né? Então a gente atravessou junta. Esse vamos atravessar é a gente não parar, é desse sentido que a gente está falando da vida, né? A gente vai continuar atravessando e a gente só está numa travessia, então não para, porque esse é seu processo, né? Então só minha gratidão por ter aprendido tanto contigo, por tantas coisas. Então foi uma honra para mim escrever esse prefácio. Leiam esse livro porque está maravilhoso. Eu escrevi assim do fundo do meu coração com cada frase, cada palavra, cada coisa, inclusive eu fui printando o livro inteiro, fui grifando e ia mandando para ela, nossa, olha isso que você escreveu, caramba! Foi mesmo! Real, então foi realmente do fundo do coração, e eu espero que vocês também curtam demais esse livro e vão atrás, porque tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Linda, obrigada. E é isso, galera, mais um episódio aqui, adorei, e aí vamos para mais uma semana, um tempo bom, que a gente aproveite, e no próximo episódio a gente volta aí com a temporada Sinta e Vou com a Josi, e o próximo episódio é para falar de sexualidade feminina. Será que vai ficar quente esse episódio? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Beijo, galera, até o próximo episódio. Tchau, gente.